Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje, para o encontro num dia muito importante para a história do nosso país e, ao mesmo tempo, num dia perturbador diante da realidade social que nós estamos testemunhando. Todos nós que nos ocupamos em analisar a realidade política, econômica, social aqui no Brasil, estamos nos preparando, estamos voltando as nossas atenções para o encontro do ex-presidente da República com a Justiça, ou pelo menos com uma estrutura do aparelho de Estado brasileiro, não numa condição de chefe, de aproveitador, de usurpador, de manipulador, não, na condição de investigado, na condição de suspeito. E para nós, né, que sabemos o que aconteceu, na condição de um eventual condenado mais à frente, porque o rastro de crimes são muito grandes na trajetória dessa figura. No entanto, nós todos fomos surpreendidos por mais uma tragédia que acontece no Brasil, num ambiente em que a sociedade brasileira mergulhou, né? E aí a gente não tem como fugir desse tipo de análise. Eu não serei leviano aqui para dizer que o que aconteceu lá tem uma razão política específica. Não. Mas nós temos aqui no nosso país um processo de intoxicação no meio social que contribui para esse tipo de fenômeno, né, acontecer. Por que em sociedades onde você não tem tantas mazelas como nós temos aqui no nosso país, a gente não tem a documentação permanente desse tipo de situação? É porque tem alguma coisa errada no tecido social brasileiro. E é inegável que isso que eu estou falando aqui para você, né, é absolutamente compreensível, né, pelo menos para quem vivenciou esses tempos todos que nós estamos vivenciando aqui no Brasil. Evidentemente, essa minha fala aqui poderá ser interpretada por alguém que está vestindo a carapuça como um desvio, né, das coisas que estão acontecendo. Como se a intoxicação, o discurso de ódio, de intolerância, a ignorância e ostentação que reinou no nosso país nos últimos anos não tivesse a menor influência nesse tipo de acontecimento. Mas tem. Mas existem outras razões também. Numa sociedade que tenha o mínimo, né, de tecido social equilibrado e saudável, esse tipo de situação não tem cabimento para acontecer. E o Brasil está vivendo situações que estão fugindo de serem situações esporádicas. Certamente os telejornais hoje à noite vão ocupar a sua grade quase que integralmente em função dessa tragédia. Nós ficaremos certamente muito tocados, muito influenciados pelas coisas que nós veremos, as coisas que nós assistiremos ali de uma maneira geral, e isso certamente diluirá bastante esse fato importante da história do nosso país, que foi esse depoimento do ex-presidente da República. Pois bem, eu vou comentar aqui com vocês alguns aspectos. Como eu disse, eu tenho certeza que muitas das situações que eu vou colocar aqui são de senso comum entre as pessoas do mundo civilizado, mas infelizmente a gente está vivenciando no Brasil uma sociedade que tem muitas pessoas que não compreendem o que está acontecendo, né? Bom, vou conversar com vocês a partir de agora, mas antes de mais nada é sempre muito importante convidar você que está nos conhecendo pela primeira vez, a se inscrever aqui no nosso portal e fazer parte das nossas conversas, das nossas análises, enfim. Todos os dias eu abro um chat entre 5 horas, 5 e meia, para a gente bater um papo antes de entrarmos no ar. Se puder, você mande seus comentários e dê seu joinha, porque ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você. E também se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais ativo aqui nos nossos espaços, tá bom? Nas nossas discussões. Então, vamos seguir em frente. Gente, quero agradecer primeiramente todos vocês aí que tem votado no Portal do José para esse prêmio aqui do IBEST. IBEST é uma premiação na internet e quando eu soube, né, o Portal do José estava em 26º lugar. Aí eu anunciei aqui que a gente estava inscrito nessa premiação, né, na categoria Formadores de Opinião, né, influenciador de opinião, melhor dizendo. E agora, para minha surpresa, o Portal do José tinha passado para 16º lugar, agora nós estamos em 10º lugar. Então eu quero agradecer a todos vocês, muito obrigado, eu sei que muita gente está fazendo campanha aqui, enfim, e eu vou deixar o link aí para você votar também, para você, enfim, é legal, né, o nosso portal está no meio de tantas pessoas aqui importantes, interessantes da internet, enfim, é muito legal ter esse reconhecimento, né? Bom, então isso posto, vamos aqui para o assunto do dia, né? Homem de 25 anos invade creche, mata 4 crianças e é preso em Blumenau. Gente, temos muitas coisas a serem analisadas aí, né? Como eu disse a vocês, seria uma leviandade dizer assim, olha, isso é culpa, para ser bem claro, né? Isso é culpa do bolsonarismo? Não, não dá para a gente dizer isso. Mas também não dá para a gente desconhecer que o Brasil tem ficado muito adoentado
psicologicamente, socialmente, psiquiatricamente, comportamentalmente, né? E até religiosamente também. Nós temos situações aqui no Brasil que nós não conhecíamos há muitas décadas atrás, não, há poucos anos atrás, e a gente passou a ter contato com a violência exacerbada, com o discurso de armamentismo, de resolver as questões na bala, de esquecer que o Estado tem responsabilidades nisso, de fazer justiça com as próprias mãos, de agredir as pessoas, de ver as pessoas agredindo umas às outras pela internet, achando que são direito à liberdade de expressão. E nós tivemos aqui um pregador, né? Um messias do mal, o tempo todo incutindo numa boa parcela da sociedade brasileira esse discurso de virulência, esse discurso de ódio. Então não dá para a gente esquecer que esse é um pano de fundo na sociedade brasileira. Uma sociedade que, em pouco tempo, viu um cidadão sair do seu meio social para ingressar no aniversário de um outro para assassinar o outro que ele não conhecia. Uma sociedade que a gente vê indivíduos preparando artefatos explosivos para explodirem um caminhão de querosene dentro do aeroporto, cujas consequências seriam incomensuráveis. Isso é fruto do acaso ou nós temos um pano de fundo no meio dessa história? As coisas estão circulando pela internet, que afetam os jovens, enfim. São muitas questões aí que precisam do nosso foco. Hoje é um dia de dor e de sofrimento, né, para todos nós, né, que estamos testemunhando essa página aqui no Brasil. É um dia da gente se solidarizar com esses pais, com esses avós, com essas mães, enfim, porque não dá nem para imaginar, né, o que essas pessoas estão passando. E não tem solução. A perda está aí, nada vai trazer essas crianças de volta, mas isso deve acender pelo menos alguns debates aqui no Brasil e algumas autocríticas, né, das pessoas que estão se brutalizando, das pessoas que reproduzem esses discursos, das pessoas que fazem da maldade um ambiente normal, um ambiente da cara fechada, da mentira, da desconfiança, da ignorância, da brutalidade, do desrespeito, do preconceito. Então, nós temos uma situação que não pode ser divorciada, né, da realidade que nós vencemos aqui no Brasil. Então, enfim, que as famílias aí consigam o mínimo, né, de paz nas suas almas para superar essa situação. E todas as pessoas que conhecem, as pessoas envolvidas, todo mundo que é pai, todo mundo que é mãe, que não tem conhecimento nenhum com essas pessoas, mas que consegue ter essa empatia, que consegue se identificar, enfim. A todas essas pessoas, o meu abraço, o meu respeito total aqui do nosso portal. Bom, e em relação à figura do ex-presidente, que nesse episódio tenebroso, terrível, né, acabou tendo os olhares principais dos grandes veículos de comunicação bem diluídos. Esses mesmos veículos que eu denunciei hoje mais cedo aqui, onde o principal deles está fazendo uma cobertura absolutamente não profissional. Aí não vou nem criticar a ideologia da empresa, né? O ativismo econômico, o ativismo político, não. Existe aí um profissionalismo que está absolutamente corrompido. Quando nós temos um ex-presidente da República que está depondo numa delegacia de Polícia Federal por comprovações graves de ter cometido crimes envolvendo quantias muito grandes e a gente não vê o devido foco, é porque há uma direção consciente desse veículo de comunicação de não atingir de uma forma contundente essa figura política. E isso tem uma razão, né? Porque quanto mais essa figura política estiver ativa, mais o debate político aqui no nosso país continuará rasteiro, ele continuará num nível muito baixo, porque é onde eles conseguem sobreviver, é onde eles conseguem fazer algum tipo de chamamento de atenções da sociedade brasileira. Enfim, isso merece também debates nas redes sociais de uma maneira geral, para a gente poder ter uma clareza, né, que esses fenômenos todos, eles não estão acontecendo por acaso. A própria existência do Bolsonaro enquanto sujeito político, ele e seus familiares, as pessoas que estão ao seu redor, é uma coisa inaceitável numa sociedade democrática, porque são pessoas desonestas, comprovadamente desonestas.
Essa situação do Bolsonaro hoje está tentando se esquivar de ter sido apanhado com um monte de joias. O que é isso senão a continuidade de um comportamento desse personagem junto com a sua família, de se aproveitar o tempo todo de todas as brechas, todas as benesses que o serviço público proporcionou? Nós temos acusação contra o Bolsonaro de desviar gasolina, de fraudar combustível, notas de combustível, ao tempo que ele era deputado federal. Esse negócio de colocar funcionário fantasma para pegar a parte grande dos vencimentos do funcionário são possibilidades de usurpação que fizeram parte do cotidiano do Bolsonaro. Alguém que coloca todos os filhos, não, pelo menos os filhos que ele pôde, dentro da política, estabelecendo o mesmo tipo de comportamento, uma família que não tinha absolutamente nada, eles não tinham patrimônio nenhum quando o Bolsonaro entra para a política. E hoje, quando a gente vê essa montanha de patrimônio, inclusive comprado muitas dessas unidades desse patrimônio total, né, com dinheiro vivo, é claro que esse modus operandi, né, esse modo de agir, não se chocaria com mais um abocanhamento de joias milionárias, diamantes, de ouro, né, vindo de uma forma não declarada aqui para o Brasil. Então está dentro de um contexto. Todas as imoralidades que o Bolsonaro cometeu ao longo do seu mandato, que foram acobertadas pelo senhor Augusto Aras, no Português Claro, a senhora Lindor Araújo, na Procuradoria-Geral da República, não tiveram dos grandes veículos de comunicação a exposição necessária. A denúncia que nós tínhamos uma instituição do Estado, a PGR, protegendo alguém que estava cometendo crime. Só que essa fase passou. E agora nós vamos ver a figura do ex-presidente da República tendo que se confrontar com todas as realidades de crimes que ele cometeu. Mesmo a CPI da pandemia, que mostrou uma série de crimes do ex-presidente da República e que teve no seu Augusto Aras ali ações para arquivar tudo que foi apurado na CPI, isso tudo vai ressurgir. Só que numa condição muito pior para Bolsonaro, porque essas acusações todas elas vão descer para as instâncias de primeiro grau, para a Justiça Federal, na mão de muitos juízes, na mão de muitos promotores. E será que nós temos todo o judiciário aqui no nosso país, todo o Ministério Público do nosso país corrupto, venal, parceiro, sócio de situações criminosas? Então, gente, não tem como o ex-presidente da República escapar de condenações criminais. Isso é uma coisa impossível. Alguma coisa vai pegar, alguma condenação ele terá. Se ele ficará muito tempo ou pouco tempo na cadeia, é outro departamento. Mas esse episódio de hoje, inclusive, é um episódio que é inexplicável até mesmo para os mais fervorosos dos bolsonaristas. Porque essas pessoas vão dizer, não, ele... De fato, faz sentido ele ter abocanhado ali 16 milhões em diamantes, ele não sabia que era valioso. Ah, faz sentido ele ficar com 3 anos e meio com relógio Rolex de ouro branco, cravejado de diamantes e não ter falado nada para ninguém, não ter devolvido, não ter tido uma iniciativa. Gente, isso é um comportamento de um ladrão. Me desculpem as pessoas que gostam, que acreditam ainda na figura do ex-presidente da República. Alguém que subtrai uma coisa da sua casa e leva para a residência dele, algo que é de valor para você, e fica com esse troço escondido durante 3 anos e meio, tem justificativa depois que você descobre? Olha, cadê aquele negócio que estava aqui, que uma câmera flagrou você levando? Ah, desculpa, eu levei aqui, mas olha, eu não quis ficar para mim, tá? Inclusive, eu estava com esse troço aqui comigo, eu estava pensando até em fazer um leilão para doar isso para a instituição de caridade. Só que você não pode fazer isso com algo que não te pertence, você tem que devolver para o dono. E o dono, no caso, é o Estado brasileiro, é o povo brasileiro. O que é difícil para se entender no meio dessa história? Claro, quando nós temos uma sociedade que está absolutamente intoxicada por tudo aquilo que nós estamos vendo, nenhum tipo de situação racional vai fazer sentido para essas pessoas, mas aí a gente tem que ter um alerta muito grande, né? Compete a nós buscar o afastamento dessas pessoas, porque alguém que está coadunando de uma forma muito visceral sobre valores, ou com valores, né, criminosos, morais, éticos, aí a gente tem que mudar de assunto, mudar de calçada, e mudar as nossas amizades, né? Os parentes não tem jeito, mas a gente para de visitá-los também, não tem outra situação. Gente, eu fico por aqui, mais uma vez um grande abraço, nosso papo de hoje foi bem atípico, né? Mas enfim,
Vocês estão aqui, são pessoas muito importantes, muito especiais, e eu me sinto em casa para conversar com vocês sobre esses assuntos. E vida que segue. Vamos acompanhar os últimos acontecimentos. Amanhã a gente volta para analisá-los, tá bom? Um grande abraço. Tchau.